E o Arthur Cabral? Olha só, o Lucas Silva perguntou, é alguma evolução do Arthur Cabral ou algum plano B no Corinthians em relação a isso? Plano B não tem. O que tem é assim, o presidente Osmar Stabile, ele não quer fazer um negócio que interfira na folha do Corinthians, interfira nas contas do Corinthians. O salário do Arthur Cabral é um salário de um jogador que chegou valorizado da Europa, e chegou vindo do Benfica, e acabou que não performou no Botafogo, né? Então, assim, hoje você olhar o salário, a gente não vai ficar falando salário aqui de ninguém, mas se você olhar o salário, que é um salário de um jogador que chega valorizado da Europa e não performa no Botafogo, o Corinthians entende, tanto que o Corinthians trata a negociação como um jogador que foi oferecido a essa gestão. Então, assim, o Corinthians entende que com esse valor de salário que ele tem hoje, tiver que pagar o salário integral num empréstimo com opção de compra, não vale, não compensa para o Corinthians hoje pela questão financeira. Não é que o Arthur Cabral não tenha lugar no Corinthians, tem. Chegaria para reforçar, é um reforço aprovado pelo Marcelo Paz, pelo Dorival Júnior, mas o presidente Osmar Stabile bate muito nessa tecla. Aliás, o modelo de trabalho do Corinthians tem sido assim. Marcelo Paz trata das negociações, conversa com dirigentes de outros clubes, conversa com o staff dos atletas, mas quem dá a palavra final, quem dá a canetada final é o presidente Osmar Stabile. E ele está ponderando muito essa questão financeira do Arthur Cabral. Me arrisco a dizer que se acontecer essa negociação, ela vai se resolver entre hoje e amanhã. Óbvio que pelo tempo da janela também. Mas eu digo assim, de uma resolução rápida e alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que abrir mão. E não me parece que o Corinthians vai abrir mão de ter que pagar metade, mais da metade do salário. Porque repetindo a janela vai até amanhã só. Não é? Então, a não ser que esperem até o meio do ano, mas aí é aquilo que a gente já falou do caso do Danilo. Você não pode cumprir os 12 jogos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Mas o Corinthians quer o atacante para agora, mas não vai abrir mão o Corinthians não quer pagar o salário integral, é isso? O salário integral fica puxado pro Corinthians. Ô Vicari. Fala, Bruno. Até para reforçar isso que o Hernan falou, se alguém for ceder nessa negociação, seguramente vai ser o Botafogo. A minha informação vai ao encontro da informação do Hernan. O Corinthians já definiu o seu limite, o seu teto. Não vai extrapolar aquilo que pretende pagar o Arthur Cabral para poder ter o jogador. Então, se essa negociação avançar hoje ou amanhã, é porque o Botafogo cedeu. E lembrando, o Arthur Cabral quer muito, não está ali 100% satisfeito no Botafogo, vê com bons olhos a negociação com o Corinthians, mesmo sabendo que inicialmente chega para ser ali uma sombra para o Yuri Alberto. São características diferentes, é bem verdade. O Arthur Cabral é muito mais centralizado, o Yuri Alberto é mais móvel, até podem jogar juntos, mas que nesse momento ele prefere o Corinthians do que o Botafogo. É muito nessa linha que a gente tem de apuração por enquanto. O Laerte mandou aqui, por que não o Plata então ir para o Corinthians? Aí é uma sugestão. Já teve isso. Já teve? Já teve. O Corinthians na gestão Augusto Melo, quando eles assumiram, tinha uma possibilidade do Gonzalo Plata ir para o Corinthians. Ele estava num clube árabe, se eu não me engano, né? E aí o Corinthians não teve grana para bancar. Estava no Al-Sadd. No Al-Sadd, isso. O Corinthians não teve grana para fazer a operação à época. E o Corinthians estava olhando vários reforços, era meio que começo da gestão Augusto Melo, e acabou não rolando. Mas assim, teve uma conversa de Corinthians com Plata, sim. O Leon tá lembrando que foi o Ramon Dias que indicou, foi naquela época? Porque Não, acho que foi Ramon Dias? De quando o Ramon Dias era lá do Hilal? Era do Hilal, não era o Ramon Dias? Era o Ramon Dias. Mas foi pós Antônio Oliveira. O Plata esteve na... Isso, não, foi exato. Eu não sei se foi o Ramon Dias que pediu, mas a negociação existiu no período do Ramon Dias. Só que eram países diferentes lá fora quando eles se enfrentaram, né? E se enfrentaram, porque o Ramon Dias era o Hilal Arábia Saudita, o Al-Sadd é Qatar, isso, do Qatar. Mas então foi antes do jogador ir para o Flamengo, ou vir para o Flamengo, é isso? Não foi agora Não, foi antes do Flamengo. Foi antes do Flamengo. Então, mas aí o salário dele deve ser alto também, né, hoje. Se o Corinthians não está conseguindo ou não está querendo pagar o integral, hein, Bruno, do Arthur Cabral, o salário do Plata deve ser alto também.
Eu não vejo, aqui tá, é só palpite, tá? É opinião, não é informação. Acho muito pouco provável o Plata saindo de fato, e esse é o desejo hoje da comissão técnica do Flamengo, uma negociação no cenário brasileiro, porque o ordenado, o salário é muito alto e a minha cabeça aqui leva a entender o seguinte: se o Plata receber essa mensagem no meio do ano, tchau, tem que ir embora, ele vai priorizar outros mercados, supostamente então o europeu ou rodar por outro país do Médio Oriente. Acho muito pouco provável o Brasil, por questão mesmo de projeto e, claro, por conta da parte financeira. O ordenado dele é bem alto. A gente está falando então do Corinthians e do Botafogo. Vou chamar o Diego Garcia, que tem alguns bastidores aí sobre isso também. Diego, vamos lá, hein? A gente está falando do Corinthians, do Arthur Cabral, do Botafogo. Então tem duas notícias de bastidor e notícias da justiça envolvendo os dois clubes. A gente começa por onde, Diego? Bom dia, Vicari. Bom dia, Bruno Andrade. Bom dia, Hernan. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos começar pelo Corinthians, Vicário, porque saiu uma decisão importante ontem envolvendo o clube no RCE, que é o regime de centralização de execuções que tenta aí, o Corinthians conseguiu uma homologação de um plano de pagamento para pagar diversas dívidas na justiça, e isso vem sendo discutido, porque a gente trouxe uma matéria aqui no último dia 17 de março, que um perito, que é o responsável por verificar tudo o que acontece no RCE, destacou que o Corinthians tinha declarado 150 milhões a menos em receitas no mês de fevereiro. Isso aconteceu em um momento importante, porque na véspera do clube começar os pagamentos, e os pagamentos para os credores são feitos com base em percentuais das receitas do clube. No primeiro ano, por exemplo, são 4% das receitas. E aí o juiz, que é o responsável também pela RCE do clube, se manifestou ontem, deu uma decisão onde ele mandou uma advertência para o Corinthians, dizendo que essas inconsistências aí podem determinar que seja nomeado um interventor judicial no clube. Então ele quer que o Corinthians explique todas essas inconsistências dos 150 milhões a menos, né? São alguns pontos ali que o interventor, o perito responsável, pediu para o clube explicar também, e o Corinthians já até se manifestou no processo, mas não foi apreciado pelo juiz. O Corinthians destacou que poderiam ser alguns valores, são valores não operacionais, que talvez não entrem no RCE, então o clube vai tentar discutir essas questões, mas isso não foi apreciado pelo juiz. O que foi apreciado na decisão é que o clube destacou que essa resistência em fornecer documentos e apresentar declarações das receitas pode acarretar a nomeação de um interventor judicial. Por conta, então, de 150 milhões que não foram declarados corretamente no balanço do clube. É isso, Diego? Isso, o clube tinha declarado aí entradas que deveriam ser consideradas no RCE de 64 milhões, mas o perito destacou que essas receitas seriam de 213 milhões. Tem uma diferença ali em alguns pontos que eles estão divergindo, que seriam de operações financeiras, transferências, negociações de atleta. Isso causou um barulho no RCE, porque o André Cury, por exemplo, que é o empresário do Yuri Alberto, de vários jogadores, ele já foi para cima do Corinthians no RCE, tentando suspender o início dos pagamentos, e outros credores também reclamaram. Então, por que isso é importante? Porque se o clube diz que são 64 milhões que vão entrar no pagamento das receitas, então esses 4% que o clube vai direcionar para pagar essas dívidas são menores do que se fossem 213 milhões, concorda? Entendi. E o Corinthians tem ali, na lista que o Corinthians mandou, tem mais de 200 milhões para serem pagos em vários processos. Só que em uma outra planilha enviada anteriormente pelo clube, ele considera perdas prováveis nesse RCE de processos que já estão em andamento de até 700 milhões. Então, quanto maiores forem as receitas do Corinthians, maiores vão ser os pagamentos nesse início, porque são 4% das receitas nesse primeiro ano, 5% no segundo, 6% no terceiro e por aí vai. A expectativa é que o clube consiga quitar essas dívidas em até 10 anos. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivos e atualizadas para você ficar por dentro de tudo importantemente mesmo que a gente tá falando aqui do Coringão. Peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. A gente vai ser a nossa edição, nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Oi!